Muito bem, irmãos. Algumas pessoas sabem, mas há alguns anos atrás eu comecei a correr. No início foi uma caminhada, depois eu comecei a correr de fato, e até que eu me aventurei há um tempo a ir correr na Vila Militar. Quem nunca foi deveria ir, né? E aí eu ia para a Vila Militar porque durante esse período de corrida, né, começava com a caminhada, depois correndo, era o meu momento também de solitude, de silêncio, de devoção, né? Muitas vezes eu parava ali no percurso, na estação de Deodoro, e ficava ali orando sozinho, né? Depois eu ia correndo até o final da vila e sentava lá, de frente para um quartel, e ficava ali também, meditando, fazendo minhas orações, refletindo. Mas eu não sei se os irmãos sabem, eu não servi, né? Eu não participei de nenhum tipo de exercício militar ao longo da minha vida, a não ser com arte marcial, mas em quartel, absolutamente zero. A imagem que eu tenho de quartel mais próxima é quando eu era pequeno, que eu ia na Marinha, fazia meu tratamento dentário e eu via, né, o pelotão enfileirado, era isso que mais próximo que eu tinha. Então teve um dia que eu estava lá na Vila Militar, na minha tranquilidade, na minha paz, de frente para um quartel, e de repente começou um tiroteio naquele lugar, e foi me dando um pavor daquele monte de tiro, e o tiro me despertou para olhar para dentro do quartel, e eu via soldado caindo aqui, caindo ali. Eu pensei, a vila está sendo invadida aqui. O desespero foi tomando conta e eu comecei a correr desesperadamente o caminho de volta. Encontrei uma senhora no meio do caminho e falei, senhora, vai embora daqui que está tendo um tiroteio. A senhora olhou para mim meio incrédula, achando que eu estava ficando maluco. Na realidade, estava acontecendo um treinamento dentro do quartel, uma apresentação. Eu olhei, depois de longe eu vi que... Eu continuei correndo, mas de longe eu vi que tinha um público, né? E o bobão aqui desesperado correndo. Coisas que acontecem no percurso. Essa foi uma situação engraçada que eu guardei, né? Guardei. Mas assim, iniciar uma corrida é desesperador para quem não está acostumado. Primeiro você começa a correr e o teu cérebro diz assim, você vai morrer, para com isso. O teu coração vai explodir. E aí passa um tempo, você percebe que o coração não explode. Aí a tua musculatura diz para você, ó, vai estourar tudo. E você continua. Eu passei por algumas situações, né? Tênis inadequado, algumas lesões, até o meu corpo se preparar um pouco para a corrida. O fato é que no percurso da minha casa até a Vila Militar, eu passo por terrenos esburacados, calçadas inacabadas, e eu passo por um lugar também onde tem, na entrada de uma comunidade, várias caçambas de lixo. Só que o pessoal não se contenta em colocar lixo na caçamba. Então, eu passo por uma espécie de lixão, assim, durante alguns metros, e eu tenho que atravessar esse lixo para poder chegar aonde eu quero. Então eu percebi que Deus estava me dizendo que o caminho nem sempre será agradável, nem sempre. Me dedicar a Ele, às vezes vai ser um momento de sofrimento, de dor, de mau cheiro. Mas se eu quiser realmente sentar num lugar tranquilo para desfrutar da presença dEle, eu terei que atravessar esse caminho. Eu estou querendo dizer para você que você não foi chamado para um caminho de facilidade. Eu sempre afirmo isso. Jesus deixou claro que a aflição na nossa vida não é uma possibilidade, é uma certeza. No mundo tereis aflições. Ele afirma. Ele não condiciona nada, ele só diz, tereis aflições.
E ele também diz: tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Tenham coragem. Estamos num caminho, entende? O cristianismo sempre teve a ver com movimentação. Não dá para você parar. O primeiro movimento foi vertical. E aconteceu quando Deus decidiu virar gente e habitar entre os homens. Como disse o apóstolo João, ele fez isso cheio de graça e verdade. A glória de Deus veio até nós. E isso como nos tempos antigos. Lembra como acontecia nos tempos antigos? Aonde uma nuvem de glória descia sobre a tenda, e aí Moisés e o povo sabia que Deus estava ali, e ia lá se encontrar com o Senhor. É mais ou menos isso que João está descrevendo. A glória de Deus veio até nós. Só que dessa vez ela vem na pessoa de Jesus, o Filho de Deus. O primeiro movimento foi vertical. Ele veio ao nosso encontro. Aí Jesus sai de Nazaré e também se movimenta em direção ao templo, a conhecida morada do Altíssimo. Diferentemente de Adão, que se deslocou na direção oposta, se afastando de Deus, se afastando de suas origens, Jesus vai até Deus, vai até Ele, ainda que todo esse movimento resultasse em quê para ele? Na morte de si mesmo. Percebe? Adão, ele se afasta de Deus. Esse é o caminho dele. Jesus, ele se aproxima de Deus. E o preço é a morte de si mesmo. Ele segue em direção à vontade do Pai. Ele segue em direção à sua missão, ao seu destino. Só que nós, muitas vezes, fazemos como Adão. Muitas vezes nós seguimos a nós mesmos, traçamos nossos próprios planos, temos as nossas próprias perspectivas, rivalizamos com Deus, porque como Adão, nós queremos independência, autossuficiência e poder. Era isso que Adão queria. Você será como Deus. Muitas vezes esse é o nosso caminho. Mas o caminho de Jesus foi se esvaziar, servir, se submeter, dar a sua vida em resgate de muitos. E aí eu repito uma coisa que eu sempre costumo falar também. Enquanto os seres humanos querem se tornar deuses, Deus decidiu se tornar humano e nos ensinar a ser humanos. Nos ensinar o caminho de volta para Ele, para sermos imagem e semelhança dEle. 2 caminhos, eu estou falando com você sobre 2 caminhos. E qual desses caminhos nós estamos trilhando? O caminho de Adão ou o caminho de Jesus? Qual o caminho que você está trilhando? Qual a jornada que você está priorizando? Atos dos Apóstolos afirma que a multidão de crentes tinha um só coração, alma e mente. Essa comunidade cristã nascente tinha um só caminho. O esvaziamento de si mesmo, a partilha, a comunhão, o desejo de se aproximar de Cristo, era uma grande realidade para esses primeiros cristãos. Era uma obsessão. Os crentes eram tão obstinados que estavam dispostos a se entregar a Deus ao longo de todo o percurso da vida. E aí teve gente que decidiu dar a própria vida por causa disso. Durante um tempo, os crentes lamentavam o fato de serem perseguidos e mortos. Depois de um tempo, eles começaram a escrever para os outros dizendo: não intercedam por nós, porque nós estamos ansiosos por dar a nossa vida em favor do nosso Mestre Jesus.
O martírio começou a acontecer aqui e ali, não somente de forma simbólica, mas de forma prática, porque esses primeiros crentes entendiam que seguir em direção a Deus significava morrer para si mesmo, significava não mais viver. Gente obstinada. Houve um magistrado romano chamado Plínio, o moço que disse exatamente isso. Eles são obstinados. A gente pressiona eles, mas os verdadeiros crentes, os verdadeiros cristãos, eles não se curvam, disse Plínio ao imperador Trajano. A comunidade cristã nascente, ela tinha um só caminho. E aí o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios o seguinte, lá em 2 Coríntios 6, de 4 a 10. Em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir e sem comer. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo, temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro, pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus. Por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Somos elogiados e caluniados. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Esse era o espírito desses crentes. Desses crentes que estavam no mesmo caminho. E é interessante que Jesus disse aos discípulos, lá em Mateus 16, 24, o seguinte: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Esse é o caminho de Jesus. O caminho dele é o caminho de quem não busca seus próprios interesses. Em qual caminho você está? Na estrada que Adão trilhou ou atravessando as mesmas ruas difíceis e apertadas que Jesus atravessou? E o que você espera encontrar ao final desse percurso? Vida ou morte? Deus ou você mesmo? O que você espera? Está passando pelo lixão? Está suportando a dor, a luta, na certeza de que esse caminho difícil e apertado conduzirá você a um lugar tranquilo, confiável? Abra sua Bíblia em Filipenses 3, versículo 1, o texto será projetado e servirá para a nossa reflexão. Filipenses 3, de 1 a 16, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Filipenses 3, de 1 a 16. Meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever, repetindo o que já escrevi, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Cuidado com os que fazem coisas más.
Esses cachorros que insistem em cortar o corpo porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós, e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas como a circuncisão. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu. E era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora, disse o apóstolo Paulo aos Filipenses. A epístola de Paulo aos Filipenses, como todo texto dessa natureza, se trata de um escrito de caráter ocasional. O que significa isso? Significa dizer que quem escreve uma carta tem destinatários específicos, tem motivações específicas, tem propósitos bem definidos. Quem escreve uma carta tem tudo isso. A carta, ela é temporalmente demarcada. A carta, ela possui destinatários específicos, características, circunstâncias específicas. Paulo escreve para agradecer à igreja de Filipos pelas ofertas enviadas e pela cooperação ministerial durante as viagens missionárias. Os filipenses eram parceiros de Paulo. Os filipenses financiavam o apóstolo Paulo, ofertavam para o ministério dele porque acreditavam nesse ministério, tinham sido alcançados por eles e continuavam investindo. Então Paulo diz lá em Filipenses 1, versículos 3 a 5, sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus, e todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Paulo escreve para agradecer. Essa comunidade em Filipos, ela foi fundada pelo apóstolo durante uma viagem missionária que ele fez à Macedônia. E você vai se lembrar de algumas coisas que aconteceram ali em Filipos. Primeiro, Paulo tem uma visão.
Paulo desejava ir para um outro lugar, mas o Espírito Santo deu a ele uma visão de uma pessoa pedindo ajuda e dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo se desloca para a Macedônia. Chegando lá na Macedônia, ele vai procurar um grupo de judeus que se reuniam para poder pregar o evangelho. E ele fica sabendo que tem um grupo que se reúne próximo à praia. E ele vai até lá, participa da reunião, e era um grupo de mulheres. Ele prega o evangelho e diz a palavra que o Espírito Santo abriu o entendimento e o coração de Lídia, e ela compreendeu o que Paulo estava falando, e ali acontece a conversão de Lídia. Paulo ia para Lídia, e aí o Espírito Santo diz: vai para Macedônia. E ele chega lá na Macedônia e encontra uma mulher chamada Lídia, que era da onde? Da região que ele ia antes, e que o Espírito não permitiu que ele fosse. Isso está acontecendo ali em Filipos, que ficava na Macedônia. É ali em Filipos que acontece a prisão de Paulo e Silas, e eles são açoitados. Enquanto estavam encarcerados, veio um terremoto, o cárcere se abriu, e o carcereiro pensou o seguinte: todo mundo foi embora. Quando ele ia se matar, Paulo disse: opa, pode parar, nós estamos aqui. E aí o carcereiro leva os prisioneiros para casa, porque não tem mais cárcere. Chegando lá, Paulo prega. E aí o carcereiro pergunta: o que eu devo fazer? Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É em Filipos que acontece isso. Quando eles são soltos, Paulo vai para a casa de Lídia. Por quê? Porque ali uma comunidade cristã agora estava se reunindo. A casa de Lídia se tornou o lugar de uma comunidade cristã, provavelmente liderada por ela, mas o fato é que os irmãos dali começam o trabalho na cidade, na casa de Lídia, a partir da viagem missionária de Paulo. Percebe? Os filipenses, então, eles se tornam grandes parceiros de Paulo na sua vida ministerial. Essa é uma carta que Paulo escreve da prisão. E aí, Paulo ele deixa claro que essa cooperação não foi só nos tempos de bonança, mas também nos momentos de extrema aflição e angústia. Ele está preso. A gente não sabe exatamente em que lugar ele estava preso, em que parte do império. Alguns acham que era em Roma, mas não há um consenso em relação a isso. Mas o fato é que mesmo preso, os filipenses continuavam fiéis ao ministério de Paulo. Para você isso pode não parecer muita coisa, mas veja bem, em Filipos havia uma colônia romana, uma colônia militar. Então os filipenses eram extremamente apegados à sua pátria. Alguém sabe o que significa a palavra pátria aí? E aí, quem sabe o que significa a palavra pátria? 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 E aí? Alguém sabe? Qual é a minha pátria? A minha pátria, qual é? Estão com medo de responder? Parece meus alunos de ensino médio. Pergunta, eles ficam todos... vou responder errado. E aí? O que é uma pátria? Hã? O país onde eu vivo é a minha pátria? Então, se eu me mudasse para os Estados Unidos, seria a minha pátria? Vou viver lá, é minha pátria? E aí? Anderson morou lá e está falando. E aí? É a minha pátria? É o lugar onde eu vivo? Pátria. Da palavra pátria, por exemplo, deriva a palavra patriarca. Na realidade, pátria, patriarca, paternidade, paterno, patrão, tudo vem do mesmo radical. Lembra o quê? Pai. Então o que é uma pátria?
E aí? Hã? A pátria é a terra dos meus pais. Por isso que mesmo que eu mudasse para os Estados Unidos, lá não seria minha pátria. Por quê? Porque a minha pátria é a terra dos meus pais. Isso é muito significativo aqui em Filipos, porque o que acontece? Quando uma colônia romana ia para uma cidade, a colônia, quando você pensar na palavra colônia, pensa em povoamento, tá bom? Então você tem um grupo de romanos que migra para uma determinada cidade e ali se estabelece uma colônia. Por quê? Porque tem romano lá. É uma colônia romana. Certo? Povoamento. Não é só domínio político, nada. Povoamento. Mas quando o romano, ele urbanizava uma cidade, ele ia lá e tinha um ritual de fundação da cidade. Ele cavava um buraco, né, traçava o círculo da cidade, os limites da cidade, cavava um buraco, e dentro desse buraco eles colocavam parte da terra de Roma, colocavam lá gado miúdo, porque os romanos, desde sua são pastores, né, e eles diziam nesse ritual: aonde estiver os restos mortais dos meus pais, aqui será a minha pátria. Simbolicamente, ele fazia daquele lugar parte da terra dos pais dele, de Roma. Então há referência agora ali da região como sendo o seu povo. Mas perceba, eu estou dizendo isso para você entender como era a relação desses romanos que viviam lá com a terra e com Roma, não é? E aí você tem alguém que é financiado, né, por essa comunidade, que tem um extremo apego à sua pátria, que é preso como traidor dos costumes romanos. Você acha que era fácil para essa comunidade continuar sendo parceira de Paulo, de alguém que está sendo preso como criminoso por contribuir para o caos em Roma, para a dificuldade socioeconômica, alguém que renunciava aos deuses romanos? Você acha mesmo que é fácil para essa comunidade continuar sendo parceira? Mas ela continua. Por isso que Paulo valoriza isso. Paulo agradece a comunidade por continuar ajudando ele, mesmo ele estando preso. Em Filipenses 1:7 ele diz: vocês estão sempre no meu coração, e é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo desse privilégio que Deus me deu. É isso que vocês estão fazendo agora que estou na cadeia. E foi o mesmo que fizeram quando eu estive livre, para defender e anunciar o evangelho com firmeza. Então é uma comunidade que continua com o apóstolo Paulo, independentemente do que a sociedade pensa dele, independentemente da possibilidade dele ser um condenado romano, independentemente do amor que essa comunidade tem à sua pátria, à terra de seus pais, ela continua sendo fiel na manutenção, na parceria do evangelho do apóstolo Paulo. Perceba, nesse texto que nós lemos, Paulo diz que esteve na mesma estrada que Adão. A mesma estrada. Quem escreve essa carta é alguém que reconhece isso, e ele testemunha sobre isso. No capítulo 3, versículo 5, ele diz: fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Ele começa a contar quem ele era. E aí eu quero que você entenda que ainda que você esteja no mesmo caminho que Adão, traçando uma trilha de afastamento de Deus, de quem está buscando o seu próprio caminho, existe um ponto de interseção entre a estrada de Adão e o caminho de Jesus. É quando Paulo está trilhando a estrada de Adão que Jesus atravessa o caminho, cruza o caminho dele e faz com que ele caia na estrada e muda a história dele. Longe de mim querer que você pense: não,
Pastor, é difícil mudar, é difícil ter uma vida transformada, é difícil sair do caminho de Adão, é difícil deixar de buscar meus próprios interesses. Jesus, ele atravessou o seu caminho. E quando ele fez isso, ele proporcionou a você uma mudança, uma possibilidade de mudança. Você pode, a partir do encontro com Jesus, migrar para o caminho dele. Mas você quer? Porque a estrada é difícil e apertada. Em vez de migrar para o caminho de Jesus, o que a gente faz? A gente aprende apenas a seguir os ritos. É isso. Quais são os nossos ritos? Quais são as nossas cerimônias religiosas? Temos vários ritos, não é? Às vezes oramos sem que a oração tenha um significado para nós. Cantamos sem meditar na letra. Participamos da ceia sem sequer meditar no que significa isso. Qual a representatividade do pão e do vinho para nós, para o nosso cotidiano? A gente nem pensa nisso. A gente vomita postulado teológico, mas não aplica isso à vida. A gente lê a palavra só para dizer que leu. Faz a devocional mecanicamente, são nossos ritos. Você já parou para pensar se Deus dissesse a você, olha, eu quero que você me ame e me adore, mas eu não vou te dar nada em troca. E aí? O que você faria? Continuaria amando Ele? Se Ele dissesse não para você? Alguns meses atrás, num retiro, numa caminhada, eu tive uma experiência dessa. Simbolicamente, eu estava caminhando com alguém, caminhando na prática, e simbolicamente, essa pessoa teria que me ouvir como se eu estivesse fazendo uma oração. E ela faria o papel de Deus. E o que ele tinha que fazer? Ainda que os meus pedidos fossem legítimos, ele tinha que negar todos eles. Cara, que desespero. Meu desespero e desespero de quem estava comigo. Porque às vezes quem estava comigo falava assim, como é que eu vou dizer não para esse pedido que parece legítimo? Ele diz, não vou te atender. Cada coisa que eu falava, a resposta era, não vou te dar. Não vou te atender. E a pergunta é, eu estou pronto para continuar caminhando na estrada com Jesus, quando Ele repetidas vezes disser, não vou te atender? Às vezes, os nossos ritos se tratam de uma forma da gente controlar Deus. Uma oração aqui, uma bênção ali. Um dízimo aqui e uma oferta, fartura do outro lado. Uma ida na igreja, cura. E se ele disser não? E se for como a resposta que Jesus recebeu? Se possível, passa de mim esse cálice. Depois, Jesus diz, se não for possível passar sem que eu beba, que seja feita a sua vontade e não a minha. Qual foi a resposta do Pai? Jesus está orando, se for possível, passa de mim esse cálice. O Pai está dizendo, não vai passar.
Não vai passar. E aí, tem orado pelo quê? Às vezes a gente se considera merecedor por causa dos nossos ritos. Eu sou gente boa, cara, eu oro, não faço mal a ninguém, busco a Deus. Como é que um negócio desse pode acontecer comigo? O caminho que decidimos seguir tem mais a ver com se relacionar com coisas do que estreitar um relacionamento com Deus. Olha o que Paulo diz no versículo 7 e 8 de Filipenses 3. Vou ler só o 8. Considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, meu Senhor. Que tudo é esse que ele está falando? Ter sido circuncidado, ser judeu da tribo de Benjamim, ser fariseu, ter sido zeloso. Ele diz que tudo isso para ele considera como perda, se for comparar com o que ele quer, que é conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Então Paulo diz, não colocamos a nossa confiança em cerimônias religiosas. Em vez de colocar a nossa confiança em cerimônias religiosas, ele diz no versículo 3, adoramos a Deus por meio do seu Espírito. Você foi chamado à existência para adorar a Deus por meio do Espírito Santo. E ele diz, nos alegramos na vida que temos em união com Cristo. Em vez de pôr a sua confiança nesses ritos, adore a Deus, se alegre, porque você tem uma união com Cristo. Aí ele diz, a partir do versículo 8, eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. O que ele está dizendo que jogou fora? Ele se livrou de tudo quanto é rito? Não é isso que eu estou dizendo para você. O que Paulo está falando aqui é, eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei. Ou seja, o que ele está jogando fora? A possibilidade de ser aceito por Deus através de qualquer rito religioso, através de obediência à lei. Ele joga isso fora por quê? Porque agora ele acredita que é por meio da fé em Cristo que ele é aceito. E essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Percebe? A ação começa em Deus. Foi essa manifestação vertical, ele veio ao nosso encontro em Cristo. Ele nos aceitou primeiro e essa aceitação se baseia também na fé. Então, o que tem mais valor para Paulo? Paulo diz no versículo 10, tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Poderíamos dizer o seguinte, se Paulo orava por alguma coisa, a oração dele era essa aqui. Quem está falando isso é alguém que está preso. Ele não ora para ser solto. Ele diz, tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Eu já vi isso aqui. Eu já vi. Os apóstolos foram ameaçados. Ameaçados de morte. Açoitados para não perder a viagem. E aí eles chegam diante de uma igreja que está reunida e contam tudo. Nós fomos ameaçados, nós fomos proibidos de falar no nome de Jesus. A gente vai ser condenado à morte, nós fomos açoitados. Aí essa igreja se junta numa sala fechada e começa a orar. E a oração dessa igreja não é para a perseguição acabar, não é para a aflição terminar. A oração dessa igreja é, mesmo diante das ameaças, mesmo diante da angústia, mesmo diante da aflição, nos dá coragem e ousadia para continuar pregando o Evangelho, para continuar sendo crente. É só isso que nós queremos, coragem, intrepidez,
quando você pede a Deus coragem, intrepidez para enfrentar a vida, o resultado direto é Deus te encher do Espírito Santo, te dar coragem, te dar força para prosseguir nessa estrada longa e difícil. Então a única coisa que você deve querer é isso. Você tem que querer é a Cristo, conhecer Cristo, o resto vai ser acrescentado de acordo com aquilo que Deus quiser e determinar. É esse poder que você deve buscar. Paulo diz: quero também tomar parte nos seus sofrimentos. Já orou assim? Senhor, eu quero sofrer como o Senhor sofreu. Isso não é coisa de gente normal não, gente. Olha que coisa interessante. É muito interessante isso. A gente quer ser chamado de cristão, mas a fatia do bolo que a gente quer é a fatia que não está estragada. A gente quer ser chamado de cristão, mas não quer sofrer como Cristo. O próprio nome cristão era para envergonhar a princípio as pessoas que seguiam Cristo. Quem que elas seguem? Esse Cristo aí, ó, que foi crucificado por Pôncio Pilatos no tempo de Tibério. Está lá, Tácito falando isso, historiador romano. A gente quer ser cristão, mas não quer sofrer como Cristo. Paulo está dizendo o seguinte: quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Ó, quero ser crucificado, está dizendo aqui, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Olha aí, se eu for crucificado como ele, eu vou ressuscitar como ele. É isso que ele está dizendo. Talvez não seja uma crucificação física que você tenha que enfrentar hoje, mas simbólica com certeza. Eu acredito que Paulo está falando sobre uma crucificação física, tá? Para mim, para ele, não é simbolismo não, ele quer ser crucificado como muitos outros do tempo dele queriam enfrentar a mesma morte. Mas para a gente, se trata de negar a nós mesmos, de morrer para si mesmo e trilhar o caminho de Jesus. O que os crentes de Filipos deveriam fazer? O próprio Paulo diz: peço que me deem, Filipenses 2, versículo 2, peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Olha, vivam em harmonia, tenham o mesmo amor e estejam unidos de alma e mente. Ou seja, uma só mente, um só caminho. Versículo 3 de Filipenses 2 diz assim: sejam humildes e considerem os outros superiores. Versículo 4, que ninguém procure somente seus próprios interesses, mas também os dos outros. Por que será que Paulo está falando isso aos filipenses? Qual é a referência de Paulo? Qual é a referência que ele tem de alguém que foi humilde, que considerou os outros superiores, apesar deles não serem, que não procurou seus interesses, mas sim os dos outros, que trilhou o caminho do amor, da harmonia? Quem fez isso? Quem fez isso? Quem? É isso que ele diz. Qual o caminho que você deve seguir? Paulo diz em Filipenses 2, a partir do versículo 5: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Perceba, Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus.
E o que ele fez? Tentou tirar vantagem disso e ser igual a Deus. Não foi o cachorro que fez isso, não foi o cavalo, não foi o papagaio, não foi a serpente. Quem fez isso foi o homem que lá no Salmo 8 diz que foi a coroa da criação de Deus, acima de todos os outros seres, abaixo apenas de Deus. E tentou se igualar a ele, tirar vantagem disso. Mas Cristo, ele se esvazia, é o que Paulo está dizendo. Esse é o caminho de Jesus, o caminho do esvaziamento, o caminho de quem não tira vantagem da sua condição. Esse é o caminho que você deve trilhar, irmão. Olha para o apóstolo Paulo. Você vai ver que quem escreve aos Filipenses é o mesmo Paulo de sempre, mas também um homem diferente. O mesmo homem que disse aqui aos Filipenses que tinha jogado tudo fora como se fosse lixo, também afirmou que era um homem miserável, que vivia o drama de fazer a sua própria vontade, seguir o seu próprio caminho em detrimento da vontade de Deus, de lançar os pés na mesma estrada que Jesus. Ele diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Percebeu a ambiguidade? O mesmo Paulo que viu Jesus atravessar o seu caminho, que foi transformado, que fala, já fui deixando tudo para trás, jogando fora o que não presta, ainda assim está lutando contra a sua própria natureza, lutando para permanecer no caminho. Quem me livrará do corpo dessa morte? Talvez você precise bater no peito e perguntar isso. Quem vai me livrar disso? Tantas vezes eu tento fazer o que é certo e não consigo. Eu coloquei os pés na estrada de Jesus, no caminho difícil e apertado, mas parece que eu continuo na estrada de Adão. Lembra que eu falei sobre o ponto de interseção? Jesus atravessando o seu caminho. As alternativas se colocam diante de nós todos os dias, diariamente. 2 caminhos, 2 escolhas. Um caminho é largo, espaçoso, confortável, prazeroso, mas também temporário e mortal. O outro é difícil, apertado, instável, confrontador, penoso, mas conduz à vida. Qual foi a estrada que Jesus trilhou? Qual foi o caminho que Jesus escolheu? Me diz você que é cristão. Jesus preferiu se relacionar com o Pai. Ele adotou a submissão, o serviço, a doação e a obediência como parte de sua identidade. Pagou o preço por isso. E você? Qual é a sua escolha? Você precisa pensar como Jesus pensava. Fazer coisas que ele fazia. Passar um tempo com pessoas que pensam da mesma forma. Para ser livre. Entende? Pastor, por que é tão difícil? É difícil porque a gente está confiando só no rito. Entende? Você precisa ter uma vida com Deus. A oração é fundamental. A meditação é fundamental. As disciplinas espirituais, do modo geral.
são fundamentais para quem está nessa estrada longa, difícil, no caminho apertado. É fundamental. Mas não é somente praticar disciplinas. É preciso que você examine como você age. O que você pensa de fato, mude suas narrativas. É preciso que você interaja com outras pessoas que estão na mesma estrada com você. Nunca foi uma movimentação solo. Jesus não andou sozinho. Por que você acha que vai conseguir andar sozinho? Não dá. Só haverá transformação se você mudar essas coisas. Se você examinar suas narrativas. Se você praticar disciplinas espirituais. E se você andar ao lado de pessoas que fazem as mesmas coisas. Hoje de manhã na classe a gente estava discutindo sobre caminhos. E aí eu estava dizendo que a Bíblia sempre mostrou 2 caminhos, né? O Salmo 1 fala sobre 2 caminhos. E aí durante a discussão, o Edinho falou assim, o problema é que a gente quer um caminho híbrido. O que seria um caminho híbrido? Né? Seria um caminho que seja espaçoso, confortável, não é? É o caminho da nossa autossuficiência, da nossa independência, mas ao mesmo tempo a gente quer que Deus nos abençoe e nos atenda, não é? E a gente estava conversando e dizendo isso. O problema é que só existem 2 caminhos, não tem uma terceira via. São 2 caminhos. Qual é o seu? Olha como Paulo termina o nosso texto. É uma palavra significativa. Ele diz assim: todos nós, versículo 15, que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Se não tem, o que você é? É o quê? É um menino, uma menina. Um menino e uma menina de 30 anos, de 40 anos, de 50 anos. 50 anos na igreja. Olha, Israel, ó, povo de Deus, retirado do Egito, ó, 40 anos. Alguns irmãos estão assim, há 40 anos, não avançam. 40 anos nos mesmos ritos, sem que eles tenham um significado. Meninos. Mas se você realmente decidir trilhar o caminho de Jesus, você vai dar um passo pequeno, mas significativo. Outro passo pequeno e uma grande mudança na sua vida. Mais um passo pequeno, cada vez mais próximo do propósito de Deus para você. Para mim não importa o tempo que eu leve. O que eu quero é chegar. Chegar. Como diz o cântico, né? Certamente
vou chegar. Vou chegar. Que o Senhor te abençoe. Feche seus olhos. Paulo diz: vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Pense nessas palavras. Vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Esse é o caminho de Jesus, o caminho da ressurreição, da vida, da transformação. Diga ao Senhor que você não quer mais estar na estrada de Adão, mas quer caminhar ao lado de Jesus. Faça isso. Diga ao Senhor que você não quer mais ficar dando voltas, você quer prosseguir. E não se assuste quando o Espírito Santo começar a operar grandes milagres na sua vida e mudar você de dentro para fora. Senhor, a vontade que dá é esmurrar o peito e dizer: eu sou um homem miserável. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas ao mesmo tempo eu olho para a minha vida, para o meu caminho e percebo que mesmo sendo assim, o Senhor me amou. O Senhor atravessou a minha estrada, me lançou no chão e depois me reergueu para que eu pudesse caminhar com o Senhor. Senhor, eu confio nas mudanças que o Senhor está realizando na minha vida. Eu confio no aperfeiçoamento que começou a partir da conversão. Eu tenho certeza que o Senhor, na sua fidelidade, vai guardar o meu depósito até o último dia, apesar de mim. O Senhor vai continuar moldando a minha vida. E é muito bom, Senhor, ter a certeza de que o Senhor sabe exatamente para onde está indo, para onde está me levando e o que está fazendo, embora muitas vezes eu não tenha o menor entendimento, a mais vaga ideia do lugar onde o Senhor quer me levar. Que o Senhor me ajude a perseverar, a ter fé e confiança, para poder experimentar o poder da sua ressurreição. Em nome de Jesus. Amém.